Imagine uma noite de Halloween, uma festa cheia de fantasias, música alta e energia contagiante, onde centenas de pessoas se reúnem para celebrarem um cenário rural isolado. Agora, imagine que, em meio a essa diversão, uma jovem de 22 anos, cheia de sonhos e amada por sua família, simplesmente desaparece sem deixar rastros. Estamos em outubro de 2014, em Frenchtown Township, Michigan, um lugar tranquilo que foi abalado por um mistério que mobilizou uma comunidade inteira. Chelsea Brooke, vestida como a vilã era venenosa, saiu de casa animada para a festa anual de Big Mike, mas nunca voltou. O que começou como uma noite de alegria virou um pesadelo que durou meses, com buscas incansáveis, teorias perturbadoras e uma investigação cheia de reviravoltas. Chelsea Ellen Brooke veio ao mundo no dia 28 de janeiro de 1992, em Trenton, Michigan, como a filha mais nova de um casal bem conhecido na região. Sua mãe, Leanda, trabalhava em um banco local, enquanto seu pai, Matthew Brooke, era agricultor, mantendo viva a tradição da família no campo. Chelsea cresceu cercada por 4 irmãos: Jennifer, Cassandra, Megan e Nathaniel. Entre eles, sua ligação com Cassandra, apenas 2 anos mais velha, era especial. As duas eram quase inseparáveis, compartilhando confidências e momentos que só irmãs tão próximas entendem. Ser a caçula de 5 trouxe a Chelsea um lugar único na família, cheia de carinho e apoio. A vida dela se desenrolou em uma fazenda de 160 acres na vila de My Bay, um cantinho tranquilo de Michigan com apenas cerca de 556 moradores. Essa propriedade não era qualquer lugar. Tinha sido fundada pelo bisavô de Matthew em 1875, passando de geração em geração até chegar aos Brooke. Ali, a família vivia unida, com raízes profundas no trabalho da terra e na fé. Eles iam à igreja com frequência, e os valores cristãos faziam parte do dia a dia, moldando o jeito como Chelsea e seus irmãos foram criados. My Bay era pequena, com um ar de interior onde todos se conheciam, e a fazenda, isolada por uma estrada de terra, era o coração dessa vida simples e familiar. Na infância, Chelsea estudou na St. Patrick's Elementary School, uma escola católica que colocava a fé no centro de tudo. Lá, as aulas eram cheias de referências à Bíblia, e os professores se dedicavam a ensinar valores como amor e respeito, algo que ficou marcado na menina desde cedo. Mais tarde, ela foi para Monroe Public High School, uma escola bem maior, cheia de vida. Nessa fase, Chelsea viu um mundo mais agitado, com esportes como futebol e cheerleading, além de bandas marciais que enchiam os corredores de som. Era um ambiente comum para adolescentes, e ela aproveitava as coisas que a maioria dos jovens gosta nessa idade. Quem conhecia Chelsea a descrevia como uma pessoa doce e cheia de luz. Ela era otimista, sempre com um sorriso no rosto, e tinha um jeito gentil que conquistava as pessoas. Gostava de estar com os outros, mas também tinha seus momentos só dela. Adorava cozinhar e sonhava em um dia se tornar chefe, talvez até estudando culinária em uma escola especializada. Aos 22 anos, Chelsea ainda morava na fazenda com os pais e Cassandra, enquanto os outros irmãos já tinham seguido seus próprios caminhos, alguns casados, outros na universidade. Ela não tinha carteira de motorista nem carro, mas isso não era um problema. Seus pais estavam sempre prontos para levá-la onde precisasse. Há 4 anos, ela trabalhava como hostes no Olga's Kitchen, um restaurante mediterrâneo em Monroe County, a uns 15 minutos da fazenda. O lugar tinha um clima leve, com sanduíches de pão sírio e saladas, e lá Chelsea recebia os clientes com seu jeito acolhedor. Foi nesse trabalho que ela construiu amizades fortes com Beck Brinson, Heather Brooks, Laura Taylor e Penny Henne Watkins, pessoas que se tornaram parte importante da sua vida fora da fazenda. No dia 25 de outubro de 2014, uma noite de sábado, Mike Williams, mais conhecido como Big Mike, deu vida à sua famosa festa anual de Halloween. Ele era o vocalista da banda de thrash metal Picaxe Preacher, e o evento aconteceu na fazenda da mãe dele, em Newport Township, Michigan. O lugar ficava a apenas 15 minutos do Olga's Kitchen, onde Chelsea trabalhava, e a 30 minutos de My Bay, a vila onde ela morava. Essa não era uma festa qualquer, marcava o 10º aniversário do evento, que Big Mike organizava desde os tempos do ensino médio. Desta vez, ele queria algo grandioso, e conseguiu. A festa prometia 8 a 10 bandas tocando ao vivo por pelo menos 10 horas, um concurso de fantasias que todo mundo queria ganhar, food truck servindo comida, e um bonfire enorme, com chamas que chegavam a 12 metros de altura. Tinha também barras de bebida, banheiros portáteis e até apresentações com fogo. O evento atraiu uma multidão. Entre 800 e 1.000 pessoas vieram de várias partes de Michigan e até de estados vizinhos, transformando a fazenda num ponto de encontro agitado e barulhento. Chelsea estava animada para essa noite há meses, e sua paixão pelo Halloween a levou a caprichar na preparação.
Ela escolheu se fantasiar de Era Venenosa, a vilã dos quadrinhos da DC, e colocou o coração nesse plano. Durante 6 semanas, quase todas as noites depois do trabalho, ela sentava em frente à TV e costurava à mão folhas de Era falsas num colã verde. Era um trabalho cuidadoso, folha por folha, até criar uma peça que parecia saída de uma loja chique, tipo Etz. Para completar o visual, ela combinou o colã com leggings verdes e um par de sapatos vermelhos flats. Nada de salto, já que o terreno da festa era cheio de terra, grama e milharais. O toque final foi uma peruca longa, com um tom de vermelho escuro que ia do vinho na raiz até um vermelho sangue nas pontas, perfeita para o personagem. Como adereço, Chelsea levou uma garrafa de vidro com vinho tinto, que ela mesma rotulou como veneno. Era prático e criativo. Ela podia beber direto da garrafa, ficar no clima da fantasia e, quem sabe, até impressionar no concurso de fantasias. A aventura começou quando Chelsea chegou à festa por volta das 22 horas, junto com sua amiga Laura Taylor, que dirigiu o carro. As duas estavam prontas para se jogar na diversão, mas Chelsea teve que tomar uma decisão logo de cara. Sua fantasia de Era Venenosa, toda justa e coberta de folhas, não tinha bolsos, nem dava para carregar nada com facilidade. Ela já estava segurando a garrafa que simulava veneno, e carregar mais coisas parecia complicado. Então, confiando que Laura e outras amigas tinham seus próprios celulares, Chelsea deixou dela no carro, junto com a bolsa e uma mochila de pernoite, já que não pretendia voltar para casa naquela noite. Era um plano simples: aproveitar a festa com as amigas e depois dormir na casa de uma delas. Com tudo arrumado, ela saiu do carro e seguiu com Laura em direção às tendas iluminadas, onde a noite prometia ser inesquecível. Na festa de Halloween de Big Mike era um verdadeiro caos. Havia uma multidão enorme, com centenas de pessoas se espremendo entre as duas grandes tendas iluminadas, mas além delas, a escuridão tomava conta, engolindo os campos e os milharais ao redor. A música alta das bandas ecoava sem parar, misturada ao barulho de conversas, risadas e o crepitar do bonfire gigante. O ar estava pesado com cheiro de bebida e fumaça, álcool corria solto, e muita gente fumava ou usava drogas, aproveitando o clima de liberdade que as fantasias traziam. Chelsea estava no meio disso tudo, se divertindo ao lado de Penny Watkins, uma amiga 10 anos mais velha, mãe de filhos, mas que, perto de Chelsea, se sentia leve e jovem outra vez, como se voltasse aos dias de escola. Beck Brinson, Heather Brooks e outros conhecidos da turma do Olga's Kitchen também estavam por ali, formando um grupo animado que dançava e ria juntos. Por volta de 00:45, tudo mudou para Chelsea. Enquanto caminhava com Penny em direção ao bonfire, cujas chamas subiam 15 a 20 pés no ar, ela não viu um poste de madeira no escuro e bateu o rosto com força. O impacto abriu um corte na testa e no nariz, e o sangue começou a escorrer. Ela chorou, assustada e com dor, e disse que queria ir embora da festa. Penny, com seu jeito maternal, segurou a mão dela, acalmou-a e insistiu que ficassem mais um pouco. "Vamos pegar um drink, vai ficar tudo bem", disse, tentando animá-la. Chelsea concordou, ainda abalada, e as duas foram buscar bebidas. Depois disso, no meio da confusão da festa, elas acabaram se perdendo uma da outra. Penny não percebeu na hora, mas aquele seria o último momento que passaria com a amiga naquela noite. Penny acabou saindo da festa mais cedo com sua irmã, que precisava estar no trabalho às 6 horas da manhã. Ela foi embora tranquila, pensando que Chelsea pegaria carona com Laura Taylor, como planejado. Enquanto isso, Chelsea, agora sozinha e sem o celular, que tinha deixado no carro de Laura, começou a pedir telefones emprestados a estranhos. Ela queria falar com Laura, saber onde a amiga estava e combinar como voltar. Só que Laura também estava procurando Chelsea na multidão e, sem encontrá-la, decidiu ir embora. Antes de partir, deixou a mochila, o celular e os pertences de Chelsea com Beck, pedindo que ela entregasse tudo quando a visse. Beck, então, voltou para a festa, tentando achar Chelsea entre as centenas de pessoas fantasiadas, mas não teve sorte. Cansada e achando que Chelsea já tinha ido com outra pessoa, Beck pegou o caminho de casa, levando os itens da amiga com ela. Já eram quase 2:45 da manhã quando Chelsea, visivelmente bêbada e sem ninguém conhecido por perto, apareceu na estrada de cascalho ao lado do estacionamento. A festa ainda rolava, mas ela estava perdida, tentando encontrar uma saída. Sozinha, ela acenava para os carros que passavam, pedindo carona a quem aparecesse. Gente que ia buscar amigos ou voltava para seus veículos estacionados na área organizada por seguranças. O desespero dela era claro: sem celular, sem amigas, no mar de estranhos, ela só queria uma maneira de ir embora. Depois desse momento, ninguém mais a viu. A noite engoliu Chelsea,
E o que aconteceu em seguida ficou envolto em silêncio. No domingo, 26 de outubro, o dia amanheceu tranquilo em My Bay, mas algo estava errado. Chelsea não voltou para casa, o que deixou a família intrigada. Beck, ainda de ressaca da festa, pegou o telefone e ligou para Leanda, a mãe de Chelsea, para avisar que estava com os pertences dela: a mochila de pernoite, o celular e a bolsa. A ligação caiu na caixa postal, e Beck deixou um recado, sem imaginar a gravidade da situação. Mais tarde, naquele mesmo domingo, Cassandra, a irmã mais velha de Chelsea, mandou uma mensagem para Beck pelo Facebook. Ela escreveu que Chelsea não tinha aparecido em casa na noite anterior e que, até aquela hora da tarde, ninguém tinha notícias dela. Isso era estranho, mas não chegou a assustar de imediato. Afinal, Chelsea tinha dito que dormiria na casa de uma amiga, então podia estar apenas descansando por aí. A preocupação de verdade bateu na segunda-feira, 27 de outubro. O dia começou, e Chelsea ainda não tinha dado sinal de vida. Para a família Brooke, isso era fora do comum. Chelsea era responsável, do tipo que sempre avisava onde estava ou ligava para contar como tinha sido o dia. Ela e Cassandra, em especial, falavam várias vezes por semana, e a família tinha o hábito de jantar junta quase todas as noites. Sem nenhuma mensagem ou ligação dela, o alerta soou. Cassandra e Leanda começaram a ligar para todos os amigos que sabiam da festa, perguntando se alguém tinha visto Chelsea ou sabia onde ela poderia estar. As respostas eram sempre as mesmas. Ninguém sabia de nada. Foi então que elas decidiram agir rápido e entraram em contato com o Monroe County Sheriff Department, o departamento de polícia local, para reportar Chelsea como desaparecida. Aquele era o começo de um pesadelo que ninguém na família podia imaginar. Quando a polícia do Monroe County Sheriff's Department começou a investigar o desaparecimento de Chelsea, eles logo perceberam que estavam diante de um desafio enorme. A festa de Halloween na fazenda de Big Mike tinha reunido entre 600 e 1000 pessoas, um mar de gente espalhado por um terreno escuro, cercado por campos e milharais. Muitos estavam fantasiados, com máscaras ou maquiagem pesada, o que tornava difícil reconhecer qualquer um. Além disso, o consumo de álcool e drogas era geral. Garrafas, latas e cheiro de fumaça estavam por todo lado, deixando testemunhas confusas ou sem memória clara do que tinham visto. Mike Williams, o organizador, confirmou que o evento foi gigante, maior que em qualquer outro ano, mas deixou claro que não conhecia Chelsea pessoalmente. Ele só a identificou depois, por fotos, como alguém que poderia ter passado por ali naquela noite caótica. Na segunda-feira, 27 de outubro, a família e os amigos de Chelsea não perderam tempo. Eles foram direto para a propriedade de Mike, determinados a encontrar alguma pista. Leanda, a mãe de Chelsea, estava transtornada. Ela confrontou Mike cara a cara, com os olhos cheios de lágrimas e raiva, culpando por ter feito uma festa tão grande e descontrolada. "Você deixou isso acontecer", gritou, enquanto Mike tentava se defender, dizendo que não podia controlar todo mundo. Durante essas primeiras buscas, um detalhe triste chamou a atenção. O cachorro de Mike acabou pisando em uma armadilha de raposa escondida no terreno e ficou com a pata machucada, latindo de dor enquanto os voluntários passavam. Mesmo assim, ele deu permissão total para que a família e os amigos vasculhassem cada canto da fazenda, desde o local do Bonfire até os arredores do estacionamento. Na terça-feira, dia 28, o esforço ganhou força. Voluntários da comunidade se juntaram à polícia, trazendo ATVs barulhentos para cobrir o terreno irregular e cães farejadores que latiam enquanto farejavam a grama úmida e as áreas de terra. A mídia local, como o Monroe News, começou a cobrir o caso, com manchetes que pediam ajuda para encontrar a jovem desaparecida. Leanda deu uma entrevista emocionada, com a voz tremendo, dizendo que nunca teria deixado Chelsea ir se soubesse que a festa era tão grande e bagunçada. "Eu achei que era só um evento com amigos, não isso", confessou, segurando uma foto da filha. Aquele foi o pontapé para uma busca que mexeu com toda a região. A polícia logo esbarrou em problemas sérios. Entrevistar centenas de participantes da festa era como montar um quebra-cabeça com peças faltando. As fantasias, caveiras, zumbis, vampiros, dificultavam identificar quem era quem, e o álcool e as drogas deixaram as lembranças das testemunhas embaçadas. Alguns diziam ter visto uma garota loira, outros juravam que ela estava perto do palco, mas ninguém conseguia dar certeza de nada. Muitos simplesmente balançavam a cabeça e admitiam: "Eu não lembro, estava muito bêbado". Isso transformava cada depoimento em uma aposta, e os investigadores tinham que separar o que era real do que era só confusão. Enquanto isso, boatos começaram a correr soltos. Por causa da proximidade com Toledo e Detroit, cidades conhecidas por casos de tráfico humano,
Alguns moradores sugeriram que Chelsea poderia ter sido levada por uma rede criminosa. Outros, olhando para o Bonfire enorme, sussurravam sobre rituais satânicos, imaginando coisas sinistras na noite de Halloween. A polícia não ignorou essas ideias de cara. Eles reviraram as cinzas do Bonfire com pás e luvas, procurando qualquer sinal de restos humanos, mas só encontraram madeira queimada e latas amassadas. As teorias foram caindo por terra uma a uma, mas elas mostravam o quanto o medo e a incerteza estavam tomando conta da comunidade. O pior veio com os falsos testemunhos. Em janeiro de 2015, uma mulher chamada Kerry Carr apareceu dizendo que seu namorado tinha matado Chelsea com uma faca e jogado o corpo num cemitério em Toledo. A história era detalhada, mas o namorado negou tudo, chamando-a de mentirosa e dizendo que ela só queria se vingar dele por uma briga. A polícia investigou, não achou nada no cemitério, e Kerry acabou presa por inventar a denúncia. Um mês depois, em fevereiro, Harlan Bard, um garoto de 19 anos, disse que viu 2 homens assediando Chelsea perto do estacionamento. Ele parecia convencido, mas depois confessou que tinha inventado tudo para parecer um herói e chamar atenção. Ele também foi preso, e esses casos só atrapalharam ainda mais o trabalho dos investigadores. Apesar dos tropeços, algumas testemunhas trouxeram esperança. Gavin Ulett, um cara que estava na festa, contou que viu Chelsea por volta de 1h da manhã, chorando perto de uma das tendas e pedindo um celular emprestado. Ele disse que ela parecia assustada, com o rosto machucado do acidente com o poste. Mais tarde, entre 2h e 3h, Alexandria Fronhofer viu Chelsea na estrada de Cascalho, ainda tentando achar uma carona. Alexandria lembrou que Chelsea usou o telefone dela para fazer ligações. Primeiro para Laura, que confirmou já ter ido embora, depois para Penny, que estava em casa e bêbada demais para dirigir, e por último para o próprio celular de Chelsea, que não tocou porque estava sem bateria com Beck. Essas chamadas mostravam o desespero dela para sair dali. A polícia também conseguiu vídeos e fotos da festa, coletados de celulares e câmeras de participantes. Um vendedor de camisetas da Picaxe Preacher, que ficou sóbrio a noite toda por causa do trabalho, deu um relato importante. Ele viu Chelsea às 3h, saindo do terreno com um homem. O cara tinha cabelo escuro, um bigode fino, óculos de armação preta, e vestia um moletom preto com colete de couro por cima. O vendedor notou porque Chelsea parecia cambaleante, e o homem a segurava pelo braço. Esse mesmo cara foi flagrado pelas câmeras do evento. Com base nisso, a polícia fez um retrato falado do suspeito e espalhou pela cidade, pedindo que qualquer um com informações ligasse. No dia 4 de novembro, a busca ganhou uma base fixa. Leanda conseguiu permissão para usar uma filial abandonada do Monroe Bank Trust, um prédio vazio que virou o quartel-general da operação. Todo dia, cerca de 100 voluntários apareciam lá, pegando mapas e instruções antes de sair para procurar. Eles imprimiram e distribuíram mais de 1 milhão de cartazes, com a foto de Chelsea e a descrição dela. 22 anos, 1,70 m de altura, 63 kg, cabelo loiro, olhos verdes e uma tatuagem de âncora atrás da orelha. Esses papéis chegaram a casas, lojas e postes por todo o condado, pedindo que as pessoas abrissem os olhos. A comunidade abraçou a causa de coração. Muitos começaram a usar fitas roxas, a cor favorita de Chelsea, amarradas em árvores, carros e pulsos como sinal de apoio. A Michigan State Police entrou na busca, trazendo mais recursos, como helicópteros que sobrevoavam os campos. Vigílias foram organizadas em My Bay e arredores, com velas acesas e orações. Familiares estavam sempre lá, junto com amigos e até o motorista de ônibus que levava Chelsea para o trabalho no Olgas, um senhor que a conhecia desde os tempos de escola. Era uma união de gente que não desistia de encontrá-la, mesmo com o tempo passando e as pistas ficando mais frias. No dia 22 de março de 2015, quase 5 meses depois do desaparecimento, uma pista importante apareceu. Sherry Watley, uma moradora de Monroe County, estava andando pela Morse Road, uma estrada rural a cerca de 3 quilômetros da fazenda onde a festa aconteceu. Enquanto caminhava, algo vermelho chamou sua atenção no meio da grama alta ao lado da estrada. Era um sapato flat, do tipo que Chelsea usava na fantasia de Era Venenosa. Cheryl pegou o sapato e levou para casa, onde mostrou ao marido. Ele logo fez a conexão com o caso que ainda estava na cabeça de todo mundo na região. Isso pode ser da garota desaparecida, disse ele, lembrando dos flyers com a foto de Chelsea que ainda circulavam por aí. Os dois entraram em contato com a polícia, que foi buscar o sapato e, depois de analisar, confirmou que pertencia a Chelsea. Era a primeira prova concreta de que algo tinha acontecido com ela depois de sair da festa. Na semana seguinte, outra descoberta jogou mais luz no mistério. Eric Kassab, um homem que trabalhava perto de um terreno industrial abandonado a 16 quilômetros do local da festa,
Estava passando por ali quando viu algo estranho perto dos trilhos de trem. Era a peruca vermelho escura de Chelsea, junto com pedaços da fantasia de era venenosa, o colã verde com folhas de era falsas, que ela tinha costurado com tanto cuidado. Mas o estado da roupa assustou. Estava rasgada na região da virilha nas alças, como se tivesse sido arrancada à força. Eric hesitou antes de avisar a polícia, com medo de ser visto como suspeito. Ele guardou os itens por alguns dias, pensando no que fazer, até que decidiu ligar para o Monroe County Sheriff's Department. Quando os policiais chegaram, interrogaram ele por horas, perguntando onde estava na noite da festa e coletando seu DNA para comparação. Depois de confirmar que Eric não tinha ligação com o caso, o liberaram, mas a fantasia rasgada já apontava para um crime violento. O dia 24 de abril de 2015 marcou o fim de uma espera angustiante. John Maron, um trabalhador da construção, estava em uma obra na Briar Hill Road, em Ash Township, a cerca de 16 quilômetros da fazenda de Big Mike. Ele mexia em troncos caídos perto de uma área cheia de mato quando encontrou algo horrível: restos humanos, parcialmente cobertos por galhos e folhas. Perto do corpo, estavam as leggings verdes, um sapato vermelho igual ao encontrado antes, pedaços de folhas de era falsas e mechas de cabelo loiro. O coração de John disparou. Ele sabia que podia ser Chelsea. Ele chamou a polícia imediatamente, e o local foi isolado enquanto os investigadores chegavam. O Wayne County Medical Examiner levou os restos para análise e, usando os registros dentários de Chelsea, confirmou que era ela. A autópsia trouxe detalhes devastadores. Chelsea tinha sofrido um trauma forte na cabeça, com a mandíbula e os ossos do rosto quebrados, mostrando que foi um ataque brutal. Nas leggings, encontraram DNA masculino, possivelmente sêmen, mas, na época, não havia ninguém no sistema para comparar, deixando o caso sem um culpado claro. No dia 28 de abril de 2015, 4 dias após a descoberta em Briar Hill Road, aconteceu o velório. A Saint Joseph Pari, uma igreja simples e antiga em My Bay, abriu suas portas para receber quem quisesse dizer adeus. O lugar ficou lotado, centenas de pessoas vieram, enchendo os bancos de madeira e até o corredor. Eram amigos do Olga's Kitchen, vizinhos da vila, voluntários das buscas e até gente que só conhecia Chelsea das notícias, mas sentia a necessidade de estar ali. A busca pelo culpado rapidamente começou a esfriar, e as manchetes nos jornais locais foram ficando mais raras. Até julho de 2016, parecia que o mistério ia ficar sem solução. Tudo mudou em 21 de julho de 2016, quando uma reviravolta trouxe o caso de volta à vida. O DNA masculino achado nas leggings de Chelsea finalmente encontrou um dono, Daniel Clay, um homem de 27 anos que tinha sido preso por não pagar pensão alimentícia. O DNA dele só entrou no sistema em maio de 2016, depois que ele foi pego por um roubo. Daniel morava perto da fazenda onde a festa aconteceu e já era conhecido pela polícia por um passado pesado. Ele tinha ficha por agressão, má conduta sexual e até por tentar atrapalhar investigações. Quando os detetives bateram na porta dele, o caso ganhou um suspeito real pela primeira vez em meses. No interrogatório, Daniel começou negando tudo. Ele disse que esteve na festa, mas foi embora às 23 horas e nunca viu Chelsea. Só que, quando os policiais mostraram o resultado do DNA, ele ficou sem saída e começou a mudar a história. Primeiro, falou que teve um encontro sexual no carro com uma mulher de cabelo escuro, insistindo que não era Chelsea. Depois, mudou de novo, admitiu que viu Chelsea na estrada de Cascalho, ofereceu uma carona e disse que ela pediu sexo bruto, com estrangulamento, e que acabou morrendo sem querer. Segundo ele, entrou em pânico, jogou o corpo perto dos trilhos de trem e cobriu com galhos para esconder. Mas as provas contavam outra coisa. A autópsia mostrou que Chelsea não morreu estrangulada. Os ossos quebrados no rosto provavam um ataque violento. O DNA na parte rasgada da fantasia sugeria que ela foi forçada, e o fato de o sapato, a fantasia e o corpo terem sido achados em lugares diferentes mostravam um plano para se livrar das evidências. Daniel acabou se entregando mais ainda sem perceber. Ele deixou recados no celular de Jessica Pridley, a mãe do filho dele, dizendo que estragou tudo e pedindo perdão. Para Kelly Rorer, sua namorada na época, ele foi mais direto. Confessou que matou Chelsea e pediu ajuda para lidar com a culpa. Esses recados foram entregues à polícia pelas duas mulheres, que não hesitaram em colaborar. As palavras de Daniel, junto com as provas físicas, começaram a fechar o cerco ao redor dele, levando o caso a um ponto sem volta. Em 25 de julho de 2016, apenas 4 dias após o DNA dele ser identificado, os promotores do condado de Monroe apresentaram as primeiras acusações: assassinato em segundo grau e ocultação de corpo. Mas eles não pararam por aí. Decidiram mudar a denúncia para open murder,
ou assassinato aberto, uma estratégia que deixava o destino de Daniel nas mãos do júri. Isso significava que, no julgamento, os jurados poderiam escolher entre assassinato em primeiro grau, que exige prova de premeditação e leva à prisão perpétua sem chance de sair, ou segundo grau, que poderia abrir a porta para uma liberdade condicional depois de muitos anos. Era um momento tenso. A família de Chelsea queria justiça total, e os promotores estavam prontos para provar que aquele não foi um acidente. O julgamento começou em maio de 2017, quase 3 anos depois daquela noite de Halloween. A promotoria trouxe um caso forte, começando pelo testemunho do médico legista do Wayne County. Ele subiu ao banco das testemunhas com fotos e relatórios na mão, explicando em detalhes o que encontrou no corpo de Chelsea. Ela tinha sofrido um ataque brutal com algo pesado, talvez uma pedra ou um pedaço de madeira, que quebrou o nariz, as órbitas dos olhos, os dentes da frente e a mandíbula inteira. Ele foi claro, não havia sinal de estrangulamento, como Daniel tinha dito, nem de um acidente simples. Aquilo foi violência pura. Depois, falaram da fantasia rasgada, com rasgos na virilha e nas alças, e do DNA de Daniel encontrado ali, mostrando que houve abuso sexual sem consentimento. Eles também apontaram como as evidências: o sapato na Morse Road, a fantasia perto dos trilhos, o corpo em Ash Township, estavam espalhadas por lugares diferentes, o que sugeria que Daniel planejou se livrar de tudo com calma, não em pânico. Daniel Clay, por outro lado, tentou pintar uma história diferente. Ele subiu ao tribunal com uma versão que já tinha mudado várias vezes, agora dizendo que a morte de Chelsea foi um acidente durante um momento íntimo. Segundo ele, os dois estavam bêbados, tiveram sexo consensual no carro dele, e Chelsea pediu algo mais bruto, com estrangulamento. Ele disse que ela caiu enquanto ele a carregava depois disso, batendo a cabeça e sofrendo as fraturas. Eu não queria machucá-la, repetiu, com a voz baixa, tentando convencer o júri. No começo, Daniel quis se defender sozinho, sem advogado, achando que podia explicar tudo. Mas, quando viu os olhares duros dos jurados e as perguntas afiadas da promotoria, mudou de ideia rapidinho e pediu um defensor público. Só que ninguém parecia acreditar na história dele, nem o juiz, nem os jurados, nem a família de Chelsea, que assistia tudo em silêncio na plateia. No dia 16 de maio de 2017, depois de ouvir testemunhas e analisar as provas, o júri se reuniu para decidir. Não demorou muito, em apenas 3 horas, eles voltaram com o veredicto. Daniel Clay foi declarado culpado de assassinato doloso, conhecido como felony murder, um tipo de crime em que a morte acontece durante outro delito grave, como abuso sexual, além de ocultação de morte. O juiz Daniel White não segurou as palavras na hora de falar com ele. "Você é um mentiroso e um assassino", disse, com a voz firme, apontando como Daniel trocou de versão várias vezes, desde negar conhecer Chelsea até inventar histórias que não batiam com as provas. O tribunal ficou quieto, mas o peso daquelas palavras ecoou para todos que estavam lá, especialmente para Leanda e Cassandra, que seguravam as mãos uma da outra. A sentença veio em 13 de julho de 2017, num dia que a família Brook nunca vai esquecer. Daniel apareceu algemado, de cabeça baixa, enquanto o juiz lia a decisão. Por causa do assassinato doloso, ele pegou prisão perpétua sem chance de condicional, ia passar o resto da vida atrás das grades. Mas não acabou aí. Daniel também tinha sido condenado por uma agressão sexual que cometeu em 2016, em outro caso, e levou mais 39 a 60 anos de pena por isso. Antes de ser levado, ele virou para a família de Chelsea e murmurou um pedido de desculpas, dizendo que sentia muito pelo que fez. Leanda, a mãe de Chelsea, tomou uma atitude que surpreendeu muita gente. Mesmo com o coração partido, ela decidiu perdoar Daniel Clay. Durante uma visita à prisão, antes da sentença, ela levou uma Bíblia para ele, com a capa preta e as páginas já um pouco amareladas. "Eu te perdoo, mas espero que você encontre paz com Deus." Em 2019, Daniel tentou apelar, alegando que a polícia usou o DNA dele de forma errada, mas os juízes rejeitaram o pedido sem nem pestanejar. A justiça estava feita, e o capítulo final do caso de Chelsea Brook estava escrito.